Paz e bênçãos, querido irmão e querida irmã que nos acompanha nesta manhã. Você que acordou hoje carregando o peso das dívidas que parecem sufocar não apenas suas finanças, mas toda a sua família. Sei que você talvez esteja sentindo aquela pressão constante, cada vez que o telefone toca, temendo que seja mais uma cobrança. Ou talvez você evite abrir sua caixa de correspondências, porque sabe que encontrará mais boletos vencidos. As dívidas não são apenas números. Elas trazem consigo um fardo emocional e espiritual que afeta o sono, a paz e a harmonia do seu lar. Quando a preocupação financeira entra pela porta, muitas vezes a tranquilidade sai pela janela. E o impacto disso sobre seus filhos, seu cônjuge e até mesmo sobre sua saúde pode ser devastador. Talvez você tenha tomado decisões financeiras que agora lamenta, ou enfrentou circunstâncias inesperadas. Uma doença, a perda de emprego, despesas emergenciais que não estavam nos seus planos. E agora se pergunta se existe uma saída para esta situação que parece impossível. Você não está sozinho nesta batalha. Muitas famílias enfrentam o mesmo desafio, vivendo mês após mês com o coração apertado, fazendo contas, cortando gastos, e ainda assim, vendo as dívidas crescerem como uma bola de neve. A sensação de impotência pode ser esmagadora quando você deseja proporcionar segurança e estabilidade para sua família, mas se vê preso em um ciclo de débitos. Mas hoje quero dizer que existe esperança. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, que transformou água em vinho e que promete cuidar de cada um de seus filhos, está atento à sua situação. Ele não apenas se importa com sua vida espiritual, mas também com suas necessidades materiais, incluindo suas finanças. Esta manhã é um novo começo. Enquanto o sol nasce trazendo um novo dia, vamos elevar nossas vozes em oração, clamando por libertação financeira e pela restauração da prosperidade em sua família. Não uma prosperidade baseada em acúmulo egoísta, mas aquela que reflete a abundância que Deus deseja para seus filhos. Uma vida sem a opressão das dívidas, com recursos suficientes para viver com dignidade e ainda poder abençoar outros. Prepare seu coração. Feche os olhos. Respire profundamente. E deixe que a paz de Deus comece a substituir a ansiedade que as dívidas têm gerado em sua vida. Este é um momento sagrado de conexão com o Senhor, onde juntos vamos quebrar as cadeias financeiras que têm mantido sua família em cativeiro. Não importa o tamanho da sua dívida, nosso Deus é maior. Não importa quão impossível pareça sua situação financeira, para Deus nada é impossível. Com fé e determinação, vamos iniciar esta jornada de transformação financeira, confiando que o Senhor vai abrir portas onde só há paredes e mostrar caminhos onde parecia não haver saída. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de como Deus se preocupa com a situação financeira de seus filhos. Na verdade, a Bíblia contém mais de 2.000 versículos sobre dinheiro e bens materiais, mais do que fala sobre fé e oração combinadas. Isso nos mostra que nossas finanças não são um assunto secundário para Deus. Elas são parte integral de nossa vida e nosso testemunho. Pense em como o povo de Israel foi libertado não apenas da escravidão física no Egito, mas também da escravidão econômica. Quando saíram do cativeiro, não saíram de mãos vazias. Em Êxodo 12:35-36 lemos: Os israelitas fizeram como Moisés lhes havia ordenado, e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, e roupas. O Senhor fez com que os egípcios tratassem bem o povo e lhes dessem o que pediam, e assim despojaram os egípcios. Esta passagem revela um princípio poderoso. Deus não apenas liberta, mas também restaura o que foi perdido. Ele não apenas quebra as cadeias da escravidão, mas também proporciona recursos para um novo começo. O mesmo Deus que agiu naquela época continua agindo hoje na vida de cada família que clama por libertação financeira. Ou consideremos a história da viúva endividada em 2 Reis 4:1-7. Ela estava afundada em dívidas após a morte de seu marido. E os credores ameaçavam levar seus 2 filhos como escravos para pagar o débito. Em seu desespero, ela clamou ao profeta Eliseu, que lhe perguntou:
O que você tem em casa? Com apenas um pouco de azeite, Deus realizou um milagre de multiplicação, que não apenas pagou todas as suas dívidas, mas também proporcionou recursos para que ela e seus filhos pudessem viver. Muitas vezes, como essa viúva, olhamos para nossa situação e só vemos escassez. Focamos no tamanho da dívida, em vez de focar no tamanho do nosso Deus. Concentramos nossa atenção no pouco que temos, em vez de confiar na capacidade divina de multiplicar recursos e abrir portas. Provérbios 22:7 nos adverte: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. As dívidas são uma forma moderna de escravidão, que aprisiona famílias em ciclos de pagamentos intermináveis, juros acumulados e estresse constante. Mas assim como Deus libertou Israel da escravidão, Ele deseja libertar sua família das cadeias das dívidas. Esta libertação, porém, requer nossa participação. Precisamos confiar em Deus, mas também agir com sabedoria e disciplina. Precisamos reconhecer padrões de comportamento que precisam ser transformados, decisões que precisam ser reconsideradas e hábitos que precisam ser modificados. A libertação financeira é tanto um milagre espiritual quanto um processo de transformação prática em nosso relacionamento com o dinheiro. Deixe nos comentários seu pedido de oração financeira, para que possamos orar por você. Neste momento, sinto em meu espírito que há alguém ouvindo esta mensagem que já está prestes a desistir. Você tem lutado por tanto tempo que a esperança começou a se esvair. As contas se acumulam, os juros não param de crescer, e parece que cada passo à frente é seguido por 2 passos para trás. O Senhor está dizendo: não desista agora. Estou prestes a intervir em sua situação financeira de uma maneira que você nem imagina. Vejo uma família que tem sacrificado até mesmo o básico para tentar honrar compromissos financeiros. Vocês têm comido o pão da escassez e bebido da água da angústia. Mas o Senhor diz: estou preparando uma mesa para vocês diante dos seus credores. Estou abrindo uma porta de provisão que ninguém poderá fechar. Há um pai ou uma mãe ouvindo esta oração que carrega em silêncio o peso da responsabilidade financeira, sem compartilhar com ninguém o tamanho real do problema, para não preocupar a família. Você tem chorado escondido, tem perdido noites de sono, tem carregado um fardo pesado demais. O Espírito Santo está dizendo: entrego este fardo a mim. Não foi projetado para seus ombros, mas para os meus. Estou enviando ajuda de lugares inesperados. Vejo uma pessoa que recebeu uma notificação judicial recentemente, e o medo tomou conta do seu coração. O inimigo tem sussurrado que você perderá tudo, que não há solução. Mas o Senhor declara: onde parece haver um beco sem saída, abrirei um caminho. O que parece impossível aos olhos humanos é possível para mim. Esta batalha é minha. Para aquele autônomo ou empreendedor que tem visto seu negócio afundar em dívidas, com clientes que não pagam e despesas que não param de crescer, o Senhor está trazendo uma palavra de restauração. Assim como restaurei Jó com o dobro do que ele havia perdido, trarei uma virada em seu empreendimento. Novas portas se abrirão, novos clientes virão, e você verá minha mão de provisão. Há uma família que está prestes a perder sua casa por causa de prestações atrasadas. O desespero é palpável e vocês não sabem para onde irão. O Espírito Santo está dizendo: não sairão às pressas, nem em fuga, porque o Senhor irá adiante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Estou levantando pessoas que serão instrumentos de minha provisão para preservar o lar de vocês. Para aquela pessoa que fez escolhas financeiras imprudentes, que assumiu dívidas por impulso ou ganância, e agora está esmagada pela culpa e pela vergonha além do peso financeiro, o Senhor diz: não vim para condenar, mas para salvar. Onde há arrependimento genuíno, há perdão completo. Estou não apenas restaurando suas finanças, mas transformando sua mentalidade e curando feridas emocionais que têm impulsionado decisões destrutivas. Vejo alguém que tem um talento, uma habilidade ou um conhecimento que não está sendo utilizado plenamente.
O Senhor está abrindo uma porta para que este dom se torne uma fonte de provisão para a sua família. O que você tem em suas mãos? O que você carrega em seu coração? Não desprezem os pequenos começos, pois estou multiplicando os pães e peixes da sua vida. Para aqueles que têm sido fiéis em meio à escassez, que têm honrado a Deus, mesmo quando parecia não fazer sentido, o Senhor declara: provei seu coração e encontrei fidelidade. Agora abrirei as comportas dos céus e derramarei bênçãos sem medida, até que transborde. Suas dívidas serão canceladas, recursos inesperados virão, e você passará de devedor a benfeitor. O Espírito de Deus está movendo sobre as águas turbulentes as das suas finanças, trazendo ordem ao caos. Assim como Jesus acalmou a tempestade com sua palavra, Ele está acalmando a tormenta financeira que tem devastado sua família. A paz está sendo restaurada, a provisão está a caminho e um novo capítulo está sendo escrito na história financeira da sua casa. A verdadeira prosperidade bíblica vai muito além da acumulação de riquezas. Entre abundância material e integridade espiritual. Em Deuteronômio 8:18, aprendemos que é o Senhor seu Deus que lhes dá força para produzir riqueza, lembrando-nos que Deus é a fonte de toda a provisão. A libertação das dívidas que sufocam sua família não é apenas para seu conforto pessoal, mas para cumprir um propósito maior. Em 2 Coríntios 9:8, a Escritura ensina que Deus é capaz de fazer abundar em vocês toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A prosperidade divina nos capacita tanto para viver com dignidade, quanto para ser canal de bênção para outros. O caminho para a libertação financeira exige obediência aos princípios divinos, trabalho diligente, administração sábia, generosidade intencional e paciência consistente. Quando aplicamos estes princípios, em conjunto com uma fé inabalável, criamos um ambiente propício para que Deus manifeste sua provisão sobrenatural, transformando sua família de devedora em distribuidora de bênçãos. Pai Celestial, nesta manhã, nos aproximamos do Teu trono de graça, com corações confiantes, mesmo em meio às turbulências financeiras. Reconhecemos que Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Venho diante de Ti para interceder por cada família que está ouvindo esta oração, especialmente aquelas que estão sufocadas por dívidas que parecem impossíveis de serem quitadas. Senhor, Tu conheces cada centavo devido, cada conta atrasada, cada empréstimo que parece estar fora de controle. Tu vês as noites sem dormir, as lágrimas derramadas em segredo, as discussões familiares causadas pela pressão financeira. Nada está oculto aos Teus olhos, e nada é grande demais para o Teu poder. Em nome de Jesus, declaramos que as cadeias financeiras que têm mantido estas famílias em cativeiro começam a se quebrar agora. Assim como Tu libertaste Israel da escravidão egípcia, liberta estas famílias da escravidão das dívidas. Onde há opressão financeira, que venha a libertação. Onde há falta, que venha a abundância. Onde há desespero, que venha a esperança renovada. Pai, intervém nas situações que parecem humanamente impossíveis. Para aqueles que estão à beira de perder suas casas, seus veículos, ou enfrentam processos judiciais por dívidas, manifesta-te como o Deus dos milagres. Assim como Tu multiplicaste o azeite da viúva para que ela pagasse suas dívidas, e ainda vivesse do restante, multiplica os recursos destas famílias de maneiras surpreendentes e inexplicáveis. Senhor, abre portas de provisão que ninguém pode fechar. Que oportunidades de trabalho, promoções, bônus inesperados, restituições e até mesmo heranças que foram retidas sejam liberadas para Teus filhos. Que recursos que têm estado congelados ou bloqueados comecem a fluir livremente. Que investimentos que têm estado estagnados comecem a produzir frutos abundantes. Clamo pela sabedoria divina para cada decisão financeira. Que os ouvintes desta oração sejam guiados pelo Teu Espírito em cada escolha, em cada compra, em cada investimento.
Que a impulsividade seja substituída pela prudência, que o medo seja substituído pela fé, e que padrões destrutivos sejam substituídos por hábitos que honram a Ti e promovem a saúde financeira. Pai, capacita estas famílias a criarem e seguirem orçamentos realistas. Dá-lhes disciplina para cortar gastos desnecessários, força para resistir a tentações de compras impulsivas e criatividade para encontrar maneiras de aumentar sua renda. Quando o sacrifício for necessário, que haja unidade familiar e não conflito. Quando escolhas difíceis precisarem ser feitas, que haja paz e não ansiedade. Por Tua graça, que credores sejam favoráveis e flexíveis. Que taxas de juros sejam reduzidas, que prazos sejam estendidos quando necessário, e que, em alguns casos, dívidas sejam até mesmo perdoadas ou canceladas. Sim, Senhor. Assim como na lei do jubileu, declaro um tempo de cancelamento de dívidas para Teus filhos. O que parece impossível aos homens é possível para Ti. Senhor, levanta conselheiros financeiros sábios e tementes a Deus para guiar estas famílias. Pessoas que possam ajudá-las a navegar por situações complexas, negociar com credores e desenvolver estratégias eficazes para sair do endividamento. Que amigos e familiares se tornem redes de apoio, não para criar dependência, mas para oferecer suporte temporário, enquanto a restauração financeira ocorre. Pai, cura feridas emocionais relacionadas ao dinheiro. Para aqueles que cresceram em lares onde o dinheiro era escasso e a ansiedade financeira era constante, liberta de padrões de pensamento destrutivos. Para aqueles que têm usado o consumismo como forma de preencher vazios emocionais, traze cura interior e revelação do Teu amor que satisfaz completamente. Para casais que têm permitido que diferenças na forma de lidar com dinheiro criem divisão, restaura a unidade e o propósito comum. Senhor, enquanto trabalhas na libertação financeira destas famílias, trabalha também em seus corações. Que este processo não seja apenas sobre livrar-se de dívidas, mas sobre desenvolver um relacionamento correto com o dinheiro e com os bens materiais. Que estas famílias aprendam a ser boas administradoras dos recursos que Tu confias a elas, reconhecendo que tudo vem de Ti e pertence a Ti. Declaramos que estas famílias estão passando de devedoras para credoras, de tomadoras de empréstimos para concedentes de empréstimos, de pessoas com as mãos estendidas para receber para pessoas com as mãos abertas para dar. Que a escassez seja substituída por suficiência, e que a suficiência transborde em generosidade. Pai, remove o espírito de pobreza que tem pairado sobre algumas destas famílias por gerações. Quebra ciclos de escassez, rompe padrões de pensamento limitantes e estabelece uma nova mentalidade baseada na Tua abundância e na confiança em Tuas promessas. Que estas famílias não apenas sobrevivam, mas prosperem. Não apenas para seu próprio bem-estar, mas para serem canais de bênção para outros. Oramos por proteção contra armadilhas financeiras projetadas para manter pessoas em dívida perpétua. Que Teus filhos sejam sábios como serpentes e simples como pombas ao navegarem em um mundo financeiro muitas vezes predatório. Que fraudadores e aproveitadores sejam expostos e que seus planos sejam frustrados antes que possam causar dano. Senhor, para aqueles que estão lutando contra o vício em jogos de azar, compras compulsivas ou outros comportamentos que têm drenado seus recursos e aumentado suas dívidas, trazemos libertação em nome de Jesus. Que cadeias sejam quebradas, que mentes sejam renovadas e que novos caminhos de saúde financeira sejam estabelecidos. Deus Todo-Poderoso, assim como Tu alimentaste os israelitas com maná no deserto e supriste todas as suas necessidades durante 40 anos, suprirás as necessidades destas famílias, enquanto elas jornadeiam para me dar a libertação financeira. Que não falte o pão de cada dia, que contas essenciais sejam pagas, e que em meio ao processo de reorganização financeira, haja paz e confiança em Tua provisão. Pai, para os empreendedores e donos de negócios que estão afundados em dívidas comerciais, trazemos renovação e restauração.
Que estratégias divinas sejam reveladas. Que novos clientes sejam atraídos. Que produtos e serviços sejam aperfeiçoados. E que o favor divino abra portas para contratos, parcerias e oportunidades que transformarão a situação financeira destes empreendimentos. Declaramos que o inimigo não terá a última palavra sobre as finanças destas famílias. Suas tentativas de roubar, matar e destruir através de pressão financeira estão frustradas pela autoridade do nome de Jesus. Onde o adversário tem trazido ruína, o Senhor trará restauração em dobro, como fez com Jó. O que o gafanhoto devorou, o Senhor restaurará em abundância. Senhor, capacita estas famílias a viverem de acordo com Filipenses 4:19, confiando plenamente que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que elas experimentem a realidade desta promessa em cada aspecto de suas vidas financeiras. E finalmente, Pai, que a libertação das dívidas leve estas famílias a uma dependência mais profunda de Ti. Não a uma independência ilusória. Que a prosperidade as aproxime de teu coração, não as afaste. Que os recursos que tu confias a elas sejam usados para expandir teu reino, abençoar os necessitados e glorificar teu nome. Em nome de Jesus, o qual, sendo rico, se fez pobre para que através de sua pobreza nos tornássemos ricos, declaramos libertação financeira, prosperidade com propósito e um futuro de abundância para cada família que ouve esta oração. Amém. Meu irmão e minha irmã, a palavra profética e a oração que compartilhamos hoje não são apenas palavras. São sementes de fé plantadas em seu coração e em sua situação financeira. Estas sementes, regadas com sua confiança em Deus e sua disposição para seguir princípios bíblicos de finanças, produzirão uma colheita abundante em sua vida. A jornada para a libertação financeira pode não acontecer da noite para o dia, mas com cada passo de fé, com cada decisão sábia e com cada oração sincera, você está se aproximando da manifestação completa da promessa de Deus para suas finanças. Não permita que as circunstâncias atuais definam seu futuro financeiro. As dívidas que parecem montanhas intransponíveis, hoje se tornarão testemunhos de fé amanhã. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está abrindo um caminho de libertação financeira para você e sua família. Lembre-se de que você não está sozinho nesta batalha. Além da presença constante de Deus, você tem uma comunidade de fé, orando e intercedendo por sua vitória financeira. Juntos, estamos declarando um novo capítulo de prosperidade sobre sua vida. Se esta oração falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários seu pedido de oração financeira para que possamos interceder por você. Some Tamboras.